A primeira vez que você rodar o Visual Studio, você encontrará esta janela. Esta janela permite que você conecte a uma conta da Microsoft. Não é necessário que você crie essa conta, você pode simplesmente clicar nesse link, Not Now, e continuar usando o seu Visual Studio, mas eu aconselho fortemente que você crie essa conta. Você vai ter um espaço de disco para guardar seus programas na nuvem e com o tempo você vai perceber que isso pode ser muito útil. E é uma coisa interessante para se aprender, já que a gente está se preocupando com essa área de computação. Eu vou logar na minha conta. Observe que o processo de logar a primeira vez pode demorar um pouco, porque é necessário que o Visual Studio crie todo o seu ambiente de desenvolvimento. Então aguarde tranquilamente, funcionará. Bom, o que nós queremos fazer é criar um projeto para trabalhar com C, a linguagem que nós estamos aprendendo. Para a gente começar um projeto novo, nós clicamos em New Project, esse link que está aqui, ó. Esta é a forma mais fácil. Você pode vir também em Arquivo, New Project, mas a forma mais fácil é essa aqui. O que o Visual Studio vai fazer agora? Ele vai abrir um wizard, e esse wizard vai permitir que você escolha as características do projeto que você quer criar. Então, observe, você deverá seguir sempre estes passos. Não altere essa sequência, porque se você alterar essa sequência agora, você vai encontrar problemas de configuração do Visual Studio que serão muito difíceis de resolver para quem está aprendendo a programar. Então siga os seguintes passos. Você sempre virá em Templates e sempre escolherá Visual C++. Sempre. Sempre escolherá o Win32. A gente quer fazer o programa de Windows mais simples possível. Um programa para rodar dentro do ambiente Windows, mas que a gente tenha todo o controle. Nós que estamos aprendendo a programar não podemos nos dar ao luxo de ter alguma coisa no nosso código que nós não conhecemos. Então, escolhemos Visual Win32, Visual C++, Win32, Console Application. Não deixe de clicar, ó, de novo, Visual C++, Win32, Console Application. Esse botão Browse permite você escolher aonde você quer salvar o seu projeto e os códigos desse projeto. Só para fazer uma coisa diferente, eu vou escolher um outro lugar. Então, eu vou escolher o diretório Downloads, vou criar uma pasta aqui no diretório Downloads chamado Meu Primeiro Programa. E vou selecionar essa pasta. Abri a pasta Meu Primeiro Programa, eu estou em Downloads, observe meu mouse na tela, eu estou em Downloads, estou em Meu Primeiro Programa e selecionei essa pasta. Isto só diz aonde eu vou gravar. Agora eu quero saber o nome do meu programa, o nome do meu projeto que eu estou criando, então eu vou chamar de Meu Primeiro Programa também. E vou dar, olha aqui, ele já me pergunta se quer que eu quero um diretório para essa solução. A solução é um conjunto de programas que você está criando dentro do Visual Studio. Não precisa selecionar isso aqui e nós clicamos em OK. Próximo wizard que lhe aparece é o wizard que vai permitir você configurar as características deste projeto. Esse é muito importante, você precisa verificar se está em uma aplicação Win32, então estará escrito Win32 Application Wizard. Próximo passo, clica no botão Next. Essa é a janela mais importante de todas. Você vai precisar dar um clique aqui que é fundamental. Você precisa marcar Empty Project. Por quê? Se você não marcar projeto vazio, o Visual Studio vai criar um projeto com todas as bibliotecas que ele acha que são necessárias para você fazer um programa para rodar no ambiente Windows. É muito mais do que você precisa. Vai criar uma confusão enorme no seu código com conceitos que você ainda não entende. Então clique em Empty Projeto para a gente ter um projeto vazio, sem nada, para que a gente possa fazer todo o código. Logo em seguida clique em Finish.
Agora ele vai criar o seu projeto. Demora um pouco também. Bom, criou o seu projeto, esse é o seu ambiente de desenvolvimento. Vamos observar o que tem de muito importante aqui. O que tem de muito importante é essa janela, Solution Explorer. Ela aparece por padrão e ela é muito importante, mas eu vou mexer nessa janela que eu não gosto dela nessa posição. Então eu vou clicar na barra de título da janela e vou arrastar essa janela. Observe que aparece um conjunto de referências no centro da tela. Se eu passar o mouse sobre qualquer posição desse conjunto de referência, ele indica onde eu vou colocar essa janela. Eu gosto dela deste lado de cá. E vou fechar a janela de Properties porque ela não me interessa agora. Então o meu Solution Explorer está aqui. Mas professor, eu sei que aí onde você está gravando, está tudo funcionando direitinho. Mas aqui em casa não está. Não tem a janela do Solution Explorer. O que eu faço? Bom, vamos ver o que você faz. Imagine que você abriu o Visual Studio e tudo que apareceu para você foi essa janela em branco. Uma janela em branco sem nada. Bom, você precisa ver a janela do Solution Explorer. Não tem jeito. Então você vai em View e procura lá, ó, Solution Explorer. Olha, é a primeira. Ele vai aparecer no lugar que você determinou. Vou determinar de novo. Ó. Peguei a janela pela barra dela e vou arrastar aonde eu quero que ela fique. Ali. Ali está o Solution Explorer. E por que o Solution Explorer é importante? Porque ele te mostra todos os diretórios que são criados para o seu projeto, para a sua solution, dentro da linguagem do Visual Studio. Então, olha, dentro da Solution Meu Primeiro Programa, existe um programa chamado também Meu Primeiro Programa. E ele tem um conjunto de diretórios que já são criados automaticamente pelo Visual Studio. External Dependencies, Header Files, Resource Files, Source Files. Nós precisamos cuidar dos Source Files. Nós escrevemos projetos, programas, criando códigos-fonte. Arquivos-fonte, Source Files. Então, clique com o botão direito sobre ele e adicione um novo item. Novo item, você vai criar um programa. Nós estamos programando em C, que é um subconjunto do C++, do CPP. Então, a gente vai criar um novo arquivo C++. Pode ter o nome de Source, não tem problema, porque ele estará sempre dentro do seu diretório Meu Primeiro Programa. Mas você pode chamar ele de outra coisa também. Eu, às vezes, chamo pelo nome do programa que eu estou fazendo, que fica fácil para eu encontrar. Outras vezes eu faço assim, ó. Identifico o arquivo que eu estou trabalhando como arquivo principal. Então, em inglês é main. E digo que ele é de que projeto? Primeiro programa. E clico no botão Add. O que o Visual Studio faz agora? Ele cria o seu primeiro arquivo de fonte aonde você vai escrever o seu programa. Vamos escrever um programa bem simples. Primeiro assim, olha, todo programa em C, independente do que ele vai fazer, obrigatoriamente precisa ter uma função main. Essa função main, ela é a função que, uma vez que esse código tenha sido compilado, ela vai servir de ponto de entrada do seu programa. Existe uma função main, ela não recebe nenhum argumento. Ela começa nessa chave e termina nesta outra chave. E eu marquei com um comentário. Olha, comentários em C podem ser feitos com 2 contrabarras. Que interessante. A gente também pode fazer comentários em C utilizando barra, asterisco, asterisco, barra. E aí a gente pode ter comentários de várias linhas em C. Eu vou fazer um aqui. Esta é a nossa função principal. Esta é a nossa função principal. Feito isso, se eu rodar esse programa e compilar, ele vai rodar, vai executar e não vai fazer nada.
porque dentro da minha função main não existe nenhuma atividade a ser executada, nenhuma tarefa, nenhum comando, nada acontecerá. Então vamos fazer com que aconteça alguma coisa. Primeiro assim, eu preciso incluir sempre as bibliotecas das funções que eu uso. Para isso eu uso uma diretiva de compilação. Então eu uso include, por exemplo, a biblioteca stdio.h, é uma biblioteca comum, tem muitas funções de entrada e saída. Por exemplo, eu posso incluir a biblioteca com io.h, eu posso incluir, por exemplo, a biblioteca stdlib.h, e eu posso incluir a biblioteca mat.h. Agora que você está começando, que são os primeiros programas, você pode incluir essas 4. A maior parte dos programas que você tentar fazer funcionarão. Por que essas bibliotecas são importantes? Elas são importantes porque elas contêm um conjunto de funções que não estão integradas na linguagem C, nem na linguagem C++. São funções desenvolvidas à parte, mas que facilitam o nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu quiser escrever no terminal, na janela do terminal, já que a gente está fazendo um programa do tipo Win32 Console Application, é um programa que vai usar a janela de console ou a janela de terminal do Windows. Se eu quiser escrever nessa janela, eu posso usar a função printf. Printf é uma função que me permite escrever na janela do dispositivo padrão. No caso desse programa, e o Visual Studio configurou isso para você, o dispositivo padrão é a janela do console. Então vamos escrever: este é o meu primeiro programa. Pronto, está feito o meu programa. Esse é o meu primeiro programa. Todos os comandos em C terminam com ponto e vírgula. Se eu rodar esse programa agora, ele funciona. Presta bem atenção, vai demorar um pouquinho, mas o programa vai rodar bem rápido. Primeira coisa que ele vai perguntar é se eu quero salvar. Eu quero, mas eu não quero que ele me pergunte isso todas as vezes. Então, clico nessa opção, Do Not Show This Dialog Again, e clico no botão Yes. Ele agora está compilando o seu programa. Ele vai fazer todo o processo de compilação. Transforma o código-fonte em linguagem de máquina, junta as outras bibliotecas, faz um executável e roda. Você viu ele rodar? Ele rodou muito rápido. Eu vou fazer de novo para você prestar atenção. Presta atenção, tá? Vou rodar de novo o programa. Opa, rodou. Aquela janela preta que abre e fecha, ó. A janela preta que abre e fecha, tá abrindo e fechando tão rápido que a gente não consegue ver, ó, de novo. Não dá para ver. Sabe por quê? O Visual Studio, por padrão, ele roda o console e depois que o seu programa termina, ele fecha o console. Como o seu programa faz muito pouco, ele abre e fecha e você não consegue nem ver, ele pisca. Você precisa fazer ele parar. Vamos usar 2 truques para fazer ele parar. Primeiro esse aqui, ó, getCH. GetCH é muito interessante porque ele roda e fica parado na tela. Vamos ver se isso funciona. Opa! Ainda bem que eu fiz isso, olha que legal. Existe um erro no meu programa. Muito cuidado agora, jamais, em tempo algum, por nenhum motivo, clique nessa caixa. Se você clicar Do Not Show This Dialog Again, você vai perder o controle sobre o seu programa. Então, ó, existe um erro no seu programa, existe um erro de construção no seu programa. Você gostaria de continuar e rodar a última versão? Não, eu não quero rodar a última versão, eu quero ver onde está meu erro. Ó, meu erro está aqui. Que erro é esse? Ele está dizendo que a função getCH está depreciada, ou seja, por algum motivo, os mantenedores da linguagem C e C++ decidiram que essa função tem risco de segurança. A maior parte dos IDEs que você usar, deve ser é o caso típico, por exemplo, não vai se importar com funções depreciadas. Mas isso quer dizer que o seu programa terá problemas de segurança.
No Visual Studio, por padrão, você pode ir na configuração e mudar isso, mas por padrão, ele não deixa você usar programas com funções depreciadas. E aí ele já te sugere qual a função que você deve usar, é o underline getCH, que eu não conheço. E aí eu poderia olhar o help online para entender como é que essa função funciona. Ou simplesmente colocar o underline e ver o que acontece. Olha, rodou o meu programa e ficou parado naquela linha. Há algumas coisas que a gente precisa observar. A primeira delas é, por padrão, o código que você escrever não será capaz de imprimir caracteres acentuados na tela. Existe um problema de conversão, de formato, para que o Windows entenda, o UTF-8, tipos de caracteres, coisas que você verá ao longo do curso em outras disciplinas com mais profundidade. Por enquanto, vamos só fazer o seguinte, olha, getCH, aquela função que a gente rodou lá, ela está esperando eu pressionar qualquer caractere. Na hora que eu pressionar um caractere qualquer, ela vai recolher esse caractere. Quando eu não estou fazendo nada com esse caractere, o programa encerra, porque logo depois, ó, não tem nada. Vamos corrigir um pouco mais essa função int main. Então, ó, meu programa começa aqui no int main e termina aqui, nessa chave. Mas olha, se eu digo int, quer dizer que essa função main deve retornar alguma coisa. Então, o último comando deve ser return 0. Não é obrigatório. Você viu que eu já rodei o programa sem ter nenhum problema? Não é obrigatório ter o return 0. Mas se você tiver, esse seu programa vai estar dentro das regras do sistema operacional. Esse é o nosso primeiro programa. Você viu a dificuldade que eu tive para usar o getCH? Eu tive que descobrir onde estava a biblioteca, tive que usar uma função não depreciada, porque o Visual Studio não deixa eu usar funções depreciadas, mas eu tenho outras alternativas. E vamos fazer algumas modificações nesse programa. Então eu vou tirar o getCH, tirei ele. Vou fazer o printf pular uma linha depois que ele estiver impresso na tela. Então, olha, aqueles dois caracteres contra barra N dentro dessa aspas, dentro desse string que a gente está passando como argumento do printf, esses dois caracteres dirão ao console que ele deve pular uma linha e voltar ao começo. É um comando muito interessante, tem vários deles. Vamos começar só com esse aqui. Então ele pula uma linha e volta ao começo. E depois, se eu rodar esse programa como ele está agora, ele não para mais. Ele roda muito rápido e apaga. Ó, de novo, só para você ver, viu? Agora eu quero que ele pare. Eu vou usar a forma que eu gosto mais de usar. Eu gosto mais de usar a função system. É uma função que está disponível nessas bibliotecas que eu coloquei. System e como argumento a palavra pause, entre aspas. Se eu rodar o programa agora, ele escreve uma mensagem na tela e eu sei que o programa está parado esperando que eu pressione alguma tecla para continuar. Então, o System permite uma interface com o usuário mais eficiente. Na hora que eu pressionar alguma tecla, ele acabou. E essa é a estrutura de todos os programas que você vai fazer. Vou colocar só algumas coisas aqui que você não vai usar no começo dos seus cursos, quando você começar a programar, mas que é importante você saber. Esta aqui é a área onde você deve colocar os protótipos de funções. Coloque aqui os protótipos protótipos de funções. Ou as funções globais, ou as variáveis globais. Mas como a gente não usa variável global porque a gente é programador sério, eu não vou nem falar sobre esse assunto. E aqui você deve colocar o seu implementação das funções. Dentro da função main, o que você tem, na verdade, é o corpo do seu programa.
E aqui, vamos tirar essa linha aqui. Aqui você sempre tem o fim do seu programa. Encerra. Encerra a função main. Vamos fazer só mais uma modificação interessante para vocês verem. Eu vou fazer só escrever printf, não tem muita graça, né? Então eu vou fazer assim, ó. Int i igual a 0. Definir uma variável. Eu vou botar dessa variável dentro de um for. Int i igual a 0. Vou botar essa variável dentro de um for. Você sabe a sintaxe do for de cor? Nem eu. Então eu escrevo a palavra for e digito tab. Olha só, ele já criou a palavra, a função do for para mim todinho. Então, ó, vou tirar esse size aqui porque não me serve para nada. Eu já explico ele. Int i igual a 0, i menor que 10. Esse é o comprimento do meu for. I mais mais. O que eu vou fazer lá dentro? Eu vou imprimir essa mensagem na tela 10 vezes. Porque esse for será executado 10 vezes. Então, se eu rodar agora, ó, eu tenho essa mensagem escrita na tela 10 vezes. Vamos voltar lá, porque eu quero fazer algumas modificações. Isso aqui funciona na maioria absoluta dos IDEs, dos ambientes de desenvolvimento que você tem. Então, isso aqui funciona no Dev C++, como ele vê padrão. Mas, na verdade, a gente não usa mais assim, porque desde 99, desde o C99, que a gente usa definir a variável dentro do for. Então, a gente faz assim, ó, int i igual a 0, ele cria e inicializa dentro do for, vai contar enquanto i for menor que 10, i mais mais. Isso não funciona, preste atenção, isso não funciona dentro do Dev C++ como ele vem de fábrica. Você terá que modificar as configurações do programa. Mas dentro do Visual Studio, que já vem configurado para o C e C++ mais avançados do mercado, as versões mais novas, isso funciona muito bem, obrigado. Vamos fazer só uma última modificação. Eu quero colocar em cada linha, já que eu estou imprimindo uma por linha, né? Eu quero colocar em cada linha esse número que eu estou criando. Então eu vou colocar aqui um percentual D, vou botar um ponto, dar um espaço e vamos rodar de novo. Agora, quase funcionou, né? Vamos tentar de novo escrevendo percentual em vez de 5. Ó, percentual D. Opa, agora talvez funcione. E rodo novamente e está lá. Agora a contagem de passagens pelo for está aparecendo ali. Não, esse é o seu programa. Em um outro vídeo a gente vai falar sobre debug.